Olá, seja bem-vinda ao intervalo de aula, onde professoras e professores debatem a educação. E no programa de hoje você confere Infância na Retina com Glaci Roure. É a busca dele em relação ao pouco, aquilo, por que ele está ali naquele lugar e ao mesmo tempo uma negação que tem a ver com a morte dos pais. O quadro Professor de Quê? Com Bruno Haringel. Bom, através do jornalismo e principalmente do telejornalismo, a gente pode chegar na casa das pessoas. Então a gente pode trazer informações que elas não tinham acesso. E uma homenagem ao aniversário de Goiânia. No coração do Brasil, fundou-se em 24 de outubro de 1933, Goiânia. Tudo isso agora no intervalo de aula. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, bom dia! E para iniciar o nosso programa, o quadro Professor de Quê? Com Bruno Haringel, ele vai entrevistar a professora Juliana Junqueira, que vai vir aqui no estúdio do intervalo de aula, vai passear por aqui, mas eu não vou contar o nome da disciplina, porque é super bacana e faz parte do curso de jornalismo. Veja aí. Olá, eu sou o Bruno e começa agora mais um Professor de Quê? Hoje eu estou experimentando a vida de um repórter. Vem comigo que eu vou te mostrar como é. O jornalismo é uma das profissões mais fascinantes. Professora Juliana, tudo bom? Então, professora, melhor do que eu para te explicar, vai ser a professora Juliana. Professora Juliana, onde é que você está? Bom, eu tô aqui no estúdio da Faculdade Araguaia. Ah, então eu tô indo aí, mas será que antes dá pra desligar? Chegou? Tudo bem? E você? Tudo bem. Então, professora, eu vim tirar algumas dúvidas minhas e do pessoal de casa. Você já disse que está no estúdio de TV da Faculdade Araguaia. E a pergunta é essencial. Você é professora de quê? Bom, sou professora de telejornalismo 1 e 2 aqui na Faculdade Araguaia. Nós temos aulas 2 vezes por semana e a gente aprende vários mistérios da TV, como fazer um bom jornalismo para passar para as pessoas em casa. Poxa, que legal. E, professora, essa disciplina faz parte da grade curricular de qual curso da faculdade?
Essa disciplina, as duas disciplinas, Tele 1 e Tele 2, fazem parte do curso de jornalismo da Faculdade Araguaia. Então nós temos um período, depois o outro, onde a gente avança com esses conhecimentos. E quais seriam esses períodos em ordem? Esses períodos seriam o 4º período Tele 1 e o 5º período Tele 2. A gente pratica bastante, né, esses exercícios, passagem, como falar bem na câmera, para passar a informação corretamente para o telespectador. Desde voz, postura, texto... Voz, postura, como fazer um texto legal, como prender a atenção do meu telespectador, como passar notícias corretamente, sem passar notícias falsas, notícias que realmente atendam à sociedade. Então a gente aprende de tudo um pouco aqui nesse estúdio que vocês estão vendo. Fonte, credibilidade, etc. Fonte, credibilidade, como ter boa postura, como falar devagar, né? Como ter uma boa dicção. Então tudo isso, a gente tem vários outros elementos aqui. Temos o teleprompter, que a gente aprende como ler também do telejornalismo, microfone para a gente treinar passagens e vários outros aspectos que a gente aprende. Temos até um cenário. Temos um cenário também onde a gente simula uma apresentação de jornal. Então nós temos 2 apresentadores, 2 câmeras, onde cada um treina também como ler, como passar a notícia com confiança para dentro de casa. Que legal. E professora, do ponto de vista didático, qual seria a importância dessa disciplina para o mercado, para a sociedade no geral? Bom, vários alunos que a gente tem aqui, eles gostariam de sair da faculdade e já entrar para uma televisão. Aqui em Goiás, a gente vê que o telejornalismo ele está cada vez mais forte. Hoje a gente tem várias emissoras, não só aquelas emissoras tradicionais, então hoje tem muito espaço para os nossos alunos saírem daqui já direto para o mercado de trabalho. Então esses alunos já têm que sair daqui com confiança, sabendo o que eles vão fazer nessas emissoras de TV. Então, muito importante um curso desse, ver a teoria juntamente com a prática. A aula da professora Juliana é muito boa, é uma aula prática que nos deixa bastante à vontade em frente às câmeras. É uma aula bastante dinâmica e divertida. Então me fala um pouco sobre o lado social de ser professora e de ser jornalista hoje. Bom, através do jornalismo e principalmente do telejornalismo, a gente pode chegar na casa das pessoas. Então a gente pode trazer informações que elas não tinham acesso. A gente convive também com várias situações que tocam o coração da gente. Então o telejornalismo é uma aventura diária, você nunca vai saber ao certo o que você vai fazer. Cada dia é uma emoção diferente. Então um dia você está tratando de acontecimentos felizes, né, otimistas, outro dia já são, por exemplo, crimes. Então, assim, são emoções que variam muito no dia a dia e a gente tem que saber lidar com elas e passar essas informações da melhor forma para o público, da forma mais verdadeira. Então, o jornalismo é esse exercício constante da verdade, esse exercício constante da própria cidadania, que a gente pode passar muito conhecimento, muita informação através da nossa profissão, né? Então, eu faço jornalismo há 4 anos, atuo como repórter há 4 anos, já tive muitas experiências que me tocaram e tento passar um pouco dessa emoção para o público ver que não é somente o acontecimento, tem muita coisa por trás daquilo. Então a gente está mudando um pouco a cara do telejornalismo brasileiro também, não é mais aquele telejornalismo frio, objetivo, a gente está tentando trazer um pouco de sensibilidade também para vários problemas sociais serem resolvidos através também da TV, a gente tem esse poder. Gente, eu não posso nem falar nada, porque eu sou apaixonada na disciplina de telejornalismo, né? E você, gostou? Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir. Cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício.
Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem a educação. E agora você acompanha o quadro Infância na Retina com a professora Glaci Roure, que vai analisar o filme O Menino do Cabelo Verde. Hoje eu vou apresentar para vocês um filme que se chama O Menino dos Cabelos Verdes. Ele é um filme norte-americano de um diretor que se chama Joseph Losey e é um filme de 1948, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far. É um filme que ele é absolutamente metafórico, né? Quer dizer, é um filme de um menino dos seus 10, 11 anos que aparece numa delegacia e ele vai fazer uma narrativa para poder contar a história dele. Os pais desaparecem e deixam uma carta. Na verdade, o que acontece é que os pais vão, né, viajar na época da guerra, justamente, para a impressão é que eles estariam envolvidos em alguma coisa de resgate de crianças. Eu sei que nessa viagem que eles fazem, eles morrem. Então o pai, acho que antes, né, vendo a dificuldade do que estava acontecendo, ele deixa uma carta. E essa carta, então, depois que eles morrem, ela é passada de família a família, porque o Peter vai passando, né, de família em família, depois que os pais morrem, ou seja, de casa em casa, sem saber por que ele está mudando de casa e por que os pais não voltam, até que ele encontra o Grant, que é alguém que passa a tomar conta dele. No filme a gente não sabe se é parente ou não, mas o fato é que é a busca dele em relação ao pouco, aquilo, por que ele está ali naquele lugar, e ao mesmo tempo uma negação que tem a ver com a morte dos pais. Chip, chip, my little horse, chip, chip again, sir. How many miles to Dublin town for Stonington, sir? Chip, chip, my little horse, chip, chip again, sir. Can I get there to candlelight? You can back again, sir. Ele, ao mesmo tempo que ele não quer saber o que é nessa carta, ao mesmo tempo ele vai ser confrontado com o fato dele ser órfão de guerra. E aí, logo depois disso, né, os cabelos ficam verdes. Hey, Grant! Right, lad? I've got green hair! You've what, lad? Green hair! That's nice. É um filme bonito porque é um filme onde se discute muito a questão do humano, né? Se discute muito a questão da guerra e se discute muito o papel de cada um. E ele, mesmo tendo essa idade, a gente vê o fato de como é que mesmo as crianças, elas não estão à parte do que acontece no mundo. Né? A metáfora do cabelo verde pode se colocar em várias coisas, né? Mas uma delas é a questão da esperança. Look, it is the boy with the green hair. We were waiting for you. You mean I was supposed to come? We were hoping you would. What for? Your green hair is very beautiful. Beautiful? Yes. Green is the color of spring. It means hope. Então é um filme que fala de amor, que fala de solidariedade, que fala mas que fala do lugar da memória e da necessidade que se tem, não é, desse lugar da transmissão parental. Quem são os pais, né? O que esses pais transmitem? Não importa se eles morreram ou não.
né? Mas importa é que eles vão transmitir ao Peter um certo compromisso com o mundo, um compromisso com o tempo. E isso é marcado nele, quer dizer assim, mesmo a partir da ausência dos pais, tem algo de uma transmissão. E essa transmissão é que vai... Essa transmissão tem tudo a ver com o cabelo verde do Peter, né? Que tem a ver com uma transmissão também daquele que vai cuidar dele, que é o Graham, que é um ex-ator, mas que vai falar da mulher dele que havia morrido e vai falar que ela sempre queria ter uma planta, né, um verde, que o verde significava esperança. Então, é um filme que nós podemos ver como é que as pessoas que vão passando pela vida do Peter, por exemplo, de alguma forma vão se materializando nele, vão se materializando, quer dizer assim, ali no cabelo você tem um pouco do Graham e da história dele, tem um pouco dos pais, da esperança, tem um pouco da esperança da guerra, mas o interessante é perceber como é que o corpo, né, ele vai sendo de algum modo inscrito pelos processos de identificação, a gente pode saber, pelas marcas parentais, mas também pelas marcas daqueles que estão próximos, né? About your hair, do people take notice of you? Do people take notice of me? We thought they would. But why were you crying? Because... Why? Just because. Wouldn't you cry if you woke up one morning and for no reason at all you had green hair? No, I would not cry. You wouldn't? No, because there is a reason for your green hair. A reason? Yes. A real reason? He did not know. Can you tell me? Ele é muito revelador da questão do próprio preconceito. Então nós vamos ver que o cabelo verde, que ao mesmo tempo revela esperança, revela a possibilidade de mudança, pode revelar a vida, né? Pode significar a vida, ao mesmo tempo é aquilo que vai deixar uma cidade inteira, não é, preocupada, ao ponto de ele ser obrigado, né, obrigado a ter que raspar o cabelo verde. E esse filme eu acho que é o filme que é uma marca, que assim é uma discussão de fato sobre a guerra. And my green hair is to remind you that war is very bad for children. You must tell all the people, the Russians, Americans, Chinese, British, French, all the people all over the world, that there must not ever be another war. Gee. If enough people believe you, there never will be another war, and there never will be any more war orphans. But they don't know that. They think everybody has to get killed. The world doesn't have to be blown up. Bem, então, nós gostaríamos ainda de deixar aí na tela, vocês devem estar vendo o e-mail do programa, o endereço, para que vocês possam enviar sugestões, enviar observações sobre o filme, né? Se vocês verem o filme, envie observações, possibilidades de discussão e de outros filmes. Nós ficamos aguardando. Fantástico filme, né? Mistura aí solidariedade com guerra, né? E a Glaci faz aí uma análise muito interessante, como sempre, né? Nossa professora Glaci Roure aí trazendo esse olhar diferente à infância na retina. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Noticiar, anunciar,
ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, onde professoras e professores debatem a educação e agora, nesse bloco, uma homenagem à Goiânia, que completa mais um ano de vida. Veja só. No coração do Brasil, fundou-se em 24 de outubro de 1933 Goiânia, a única cidade até então planejada. O local para edificar a nova cidade administrativa foi escolhido a dedo. A ideia inicial era abrigar 50 mil habitantes. O processo de criação, de construção de Goiânia, a mudança da capital de Vila Boa para Goiânia, ela tem, vamos dizer assim, uma base histórica muito profunda, de muita disputa, né? O poder econômico não estava na capital, o poder econômico estava no Sudoeste, né? Que sempre foi e até hoje ainda é uma das regiões mais pujantes do ponto de vista da economia. E é de lá que vem a reação. E o que favoreceu essa reação, né, capitaneada pelo Teixeira, um médico, né? Também foi o movimento nacional chamado Revolução de 30, né, liderada por Getúlio Vargas, que, sendo vitoriosa, acabou dando respaldo às iniciativas que ocorriam por aqui. E o Pedro Ludovico Teixeira, pode-se dizer, caiu nas graças do governo central e, com isso, ele ganhou a força que ele precisava. A cidade dos sonhos e de ares modernos não demorou muito para se tornar a capital do estado de Goiás. O gestor, Pedro Ludovico, vai buscar um arquiteto para poder desenhar, projetar essa cidade. Ele foi atrás do Atílio Corrêa Lima, que era um arquiteto que tinha estudado na França e, portanto, estava assim com as ideias do modernismo da época assim, muito frescas. Então, até mesmo para o Atílio foi uma experiência muito, eu diria assim, exitosa, né, e agradável de poder testar alguma das suas ideias. Claro que ele não fica à frente desse projeto o tempo todo, não é? Mas
ele traz, e Goiânia vai se beneficiar de uma proposta, né, em que o seu projeto original vai se orientar por uma cidade que considera a sua volumetria, que considera a sua monumentalidade. Então, se a gente olha, por exemplo, o traçado original do centro da cidade, que vai da Praça Cívica até a Praça do Trabalhador, né, com 3 grandes avenidas, né, partindo e convergindo para essas 2 grandes praças. A Avenida Goiás no centro, ela, guardadas as devidas proporções, ela lembra um pouco a Champs-Élysées, né, de Paris, como se fosse, né? Ela traz isso, que era o que tinha de mais moderno, da Cidade Jardim, né? E Goiânia, então, vamos dizer assim, ela surge num momento histórico em que o modernismo, a arquitetura e no urbanismo estava encantando o mundo, né? Então Goiânia acabou incorporando essa tese. Quem acompanhou a aurora e desenvolvimento do solo goianiense traz nas lembranças imagens vivas de como a fisionomia da cidade foi mudando no decorrer do tempo. Nessa época, Goiânia era vista como uma espécie de Eldorado, né? E a marcha para o oeste vai dar uma ênfase muito grande a esse papel de Goiânia. Tanto é que Goiânia, na época, se torna um polo comercial, um entreposto comercial de grandes proporções. A forma como se deu a ocupação urbana na década de 1950 também contribuiu para descaracterizar a paisagem urbana, os caminhos bem traçados para a ninfa da América. Assim como Goiânia foi definida pelo poeta Gabriel Nascente, tiveram rota alterada. Até o final da década de 40, quem tinha o controle sobre as terras era o Estado. Então o Estado controlava a produção de novos loteamentos, novos espaços para moradia, para as atividades econômicas. À medida em que os proprietários de terra vão estocando e começam a exercer uma pressão muito forte sobre o Estado, e o Estado acaba cedendo, né, à iniciativa privada a prerrogativa de produzir os loteamentos. E por que essa iniciativa pressionava? Porque ela já percebia na época, né, que Goiânia, por ser uma cidade muito bem planejada, muito bem projetada, ela iria com certeza exercer um poder muito forte de atração, não só da população do estado, do interior do estado de Goiás, mas também de outros estados. E de fato a gente tem um fluxo migratório muito forte. Então a iniciativa privada, para ela interessava assim, ter o controle da terra, até mesmo para poder atender essa demanda. Só que a gente sabe que o mercado imobiliário funciona com ganhos que nem sempre ele investe para isso. Então, por exemplo, né, nós tivemos muitos loteamentos lançados nessa época, mas que só foram consolidados 20, 30 anos depois. Mas isso faz parte de uma estratégia de maximizar o ganho, né? Hoje, Goiânia apresenta graves problemas relacionados ao crescimento urbano desordenado. Qual seria o papel das gerações atuais e futuras para viver na cidade dos sonhos? Goiânia. É isso aí, o nosso programa fica por aqui nessa edição. Muitas palmas para Goiânia, né? E que essa cidade progrida muito mais e seus habitantes também, né, usufruam aí desse progresso e cresçam junto com ela. Até mais. Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.